E seguindo aqui a nossa programação do SET Regional Norte, vamos entrar no mundo da produção remota. Acelerada devido à pandemia, a transformação digital revolucionou a produção, distribuição e transmissão de conteúdo audiovisual. Muito adotada pela indústria por reduzir tempo e recurso, a produção remota foi totalmente incorporada na rotina de quem trabalha nessa área. E é isso que iremos ver neste próximo painel. Para este debate, contaremos com a presença do nosso moderador, Henrique Camargo, diretor técnico da TV Encontro das Águas, e de seus convidados, Alberto Santana, Regional Sales Manager da CIS Group, Eduardo Lopes, diretor de tecnologia da Rede Amazônica. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra ao nosso moderador, Henrique Camargo. Olá, obrigado. Bem-vindo a todos aqui ao painel de produção remota. Inicialmente, eu quero agradecer o convite para moderar esse painel que a SET me fez e agradecer muito a presença do Alberto Santana, da CIS Group, e do Eduardo Lopes, da Rede Amazônica, para a gente tratar desse assunto, que é um assunto bem interessante. Não é uma coisa tão nova assim, mas que ganhou muita importância com a pandemia que a gente passou, e é uma coisa sem volta, né? Porque quando você começa a economizar muito dinheiro, o pessoal lá de cima que manda não quer mais que você volte, né? E a gente já teve experiências aí muito interessantes, ano passado nas Olimpíadas de Tóquio, que foi usado produção remota por todas as emissoras brasileiras que estavam fazendo essa cobertura, e é uma coisa assim realmente muito impressionante, que emissora trabalhando com mais de 40 feeds de informação, em alguns casos, sem qualquer pessoal lá no local, lá no IBC ou lá nas Vênus. Então, isso daí realmente está modificando o modo como a gente fazia a televisão, como a gente fazia a produção, e não tem mais volta, a gente precisa entrar nesse meio, porque é para aí que todas as emissoras vão caminhar. Bem, a gente vai começar com a apresentação do Alberto Santana, que vai falar um pouquinho para a gente da produção remota, e depois a gente vai passar para o Eduardo Lopes, que vai dar aquela visão do usuário, né? Então, Alberto, obrigado aí por você estar conosco e, por favor, assuma aí o painel. Muito obrigado, Henrique. Obrigado aí pela introdução. Queria agradecer aí a todos da SET pela oportunidade, pelo convite, e a todos que estão aqui online nos acompanhando. Eu vou hoje trazer aqui um pouco de conceito, né, de produção remota, também trazendo um pouquinho aqui do panorama geral da situação pós-pandemia. Bom, então, eu sou Alberto Santana, Regional Sales Manager da CIS Group, como já foi aqui me apresentado. A CIS é uma integradora de sistemas que atua nos Estados Unidos, Brasil e para alguns fabricantes também a nível América Latina. E alguns dos nossos clientes já tiveram experiência de produção remota antes mesmo da pandemia, seja para uma produção de eventos ao vivo, como, por exemplo, usando o Multilink para transportar os sinais do evento para ser cortado pelo switcher na emissora, na produtora, enfim, como também para a produção remota que a gente denomina baseada em arquivos, né? Como, por exemplo, transportar o desktop da sua estação de edição para um outro local. E com a pandemia, obviamente, este e outros tipos de produção remota se intensificaram, houve um aumento na demanda por mais conteúdo em diversas plataformas, e de fato todos foram forçados a superar aí barreiras, quebrar paradigmas e fazer a produção remota acontecer por uma questão de necessidade. Do lado dos fabricantes, também tivemos o movimento deles em correr para melhorar o que já existia e ainda trazer novas possibilidades. E olhando para a situação hoje, vemos que a produção remota virou uma realidade para alguns tipos de produções. Como o Henrique bem mencionou, é de fato um caminho sem volta. Claro que ainda temos desafios e vamos discuti-los aqui hoje, mas também temos fatores que tendem a viabilizar ainda mais, né, com a expansão da internet de banda larga por todo o nosso Brasil, o avanço do 5G, o avanço dos codecs, dos protocolos de transmissão,
e assim como também o aumento na oferta de serviços em nuvem. Então, trazendo um pouco de conceito sobre os tipos de produção remota, né, como havia dito, o nosso entendimento há 2 tipos, a produção remota live, né, ao vivo, de eventos, e a produção remota também baseada em arquivos. Uma opção para a produção, a primeira opção que eu trago aqui, né, para a produção remota live de eventos, seria a gente transportar os sinais do evento para eles serem produzidos na emissora ou na produtora. No caso, eu trago um exemplo aqui da TVU, uma solução chamada RPS, que é um transceiver com 6 sinais SDI de entrada por caixa, e ainda tem 2 sinais SDI de retorno. Essa caixa que faz o sincronismo desses sinais das câmeras e os entrega do outro lado, utilizando aí uma internet, né, para ser produzida na sua emissora. O sincronismo aqui é um dos principais desafios, afinal, a gente tem várias câmeras sobre a mesma cena, né? Outro desafio é garantir o tráfego de dados, né? Como controle, comunicação, áudio, intercom, né? Nessa solução, eles se cria um túnel IP para tráfego de dados, né? Para superar esse desafio. Tem também outro ponto muito importante, tem que se atentar, que é a garantia da baixa latência. Acho que em ano de Copa do Mundo ninguém quer ouvir o vizinho comemorar o gol antes. Né? Então, no caso da TVU, para isso, eles têm um protocolo de transmissão proprietário chamado ES+, além de outros recursos internos também, para que se possa permitir trabalhar com protocolos abertos de mercado, né? E ainda assim garantir a baixa latência também. A redundância da rede é muito importante também para um evento ao vivo. Conectividade é um tema crítico, né, para esse tipo de produção. A TV utiliza do recurso de agregação de rede para somar a banda, né, seja ela disponibilizada por cabo Ethernet, por Wi-Fi ou por modems externos. E um caso desse tipo de solução aqui no Brasil, né, de uso, é da TV Bandeirantes, nas transmissões aí da Fórmula 1. Né, para algumas aplicações, eles utilizaram isso principalmente no ano passado. Um segundo tipo de produção remota, que eu chamo aqui de opção 2, seria levar os sinais do evento para a nuvem, né, utilizando aí encoders, e utilizando protocolos de transmissão, né, de mercado, como NDI, SLT, RTMP, né, para fazer a subida desses sinais para a nuvem. Na nuvem, a gente vai ter uma aplicação de switcher, né, aqui no caso rodando na AWS, mas poderia ser também outro cloud provider. Esse switcher na nuvem que se encarrega de fazer o sincronismo desses sinais e de lá já fazer a distribuição para diversas plataformas ou ainda retornar o sinal para a sua emissora. Então você pode ter a produção simultânea também, tanto na nuvem como retornar esse sinal para dentro da sua emissora e trabalhar ali no fluxo normal. Aqui eu trago a solução All-in-One, no fabricante que a gente representa, chamada Simply Live. Então ele tem funções de switcher, grafismo, mixer de áudio, parte de intercom, comunicação, todo embarcado já nele. E ela roda no cloud público, como eu comentei aqui no caso da AWS, poderia ser em outro cloud provider. Nesse tipo de produção, a equipe pode estar em lugares diferentes e elas acessam os gateways via web interface, né? Então você pode ter um operador de grafismo no local, de switcher no outro, de intercom em outro estado ou país, né? Para isso tudo acontecer, as situações são similares à anterior, né? A gente tem que garantir o sincronismo dos sinais, uma boa conectividade, a baixa latência e a comunicação em tempo real, né? Para o evento acontecer da melhor forma possível. E o que também pode ser um desafio para alguns clientes é o modelo de negócio, que aqui é SaaS, né? Software as a Service. Então, é um serviço de subscrição. Como case, né, eu trago aqui 2 exemplos. O primeiro é o TVU Producer, que vai ser muito bem explorado aí depois pelo meu amigo Edu Lopes. Né? Então, o TVU Producer é uma solução turnkey, onde você não precisa se preocupar em contratar provedor de cloud, porque ele já vem com a AWS embarcado no valor que você contrata ele. Essa solução é nativa em cloud, isso é uma informação bem importante.
e opera como switcher, além de ter outros recursos embarcados também, como GC, mixer de áudio, clip player, ferramenta de comunicação própria, tanto para o time de produção, como também para o time de pessoal, para os entrevistados, né, para os talentos. E, como eu disse, um super case aí recente que a gente teve foi com a TV Amazonas, e o Edu vai poder compartilhar depois a experiência deles com isso, mas basicamente eles fizeram as entrevistas com alguns governadores da região que estavam disputando o segundo turno das eleições. Foi uma produção 100% remota, a equipe de produção estava baseada em Manaus, enquanto que o apresentador estava em Brasília e os governadores em suas casas. Uma outra solução que eu trago aqui da Iverts, que é um fabricante que a gente também representa. O Bravo é uma plataforma com vários aplicativos dentro dela, e um deles é o sistema de replay, chamado Dreamcatcher, né, que vem sendo utilizado pela Globo em suas produções remotas também. É um outro case bacana que a gente também tem aqui no Brasil. Agora, movendo já um pouco para o conceito aqui de produção remota, né, baseada em arquivos, o que seria, né? É onde existe a colaboração de várias pessoas em diferentes lugares com a mesma edição e o mesmo projeto. Então, a primeira opção de produção seria termos o storage e estações de edição na própria emissora, o que costuma ser o padrão entre, né, o mais usual entre as emissoras. Por exemplo, aqui nesse diagrama, temos os storages aqui da Avid, as estações Media Composer, ambos na emissora, e a gente utiliza a ferramenta da Terabit para transportar o desktop da estação de edição para um outro local, né? Então, eles utilizam a tecnologia PC over IP, que faz isso, né, e oferece baixa latência e o conteúdo protegido também. Com esse tipo de produção, o fluxo operacional da emissora, ela segue sendo o mesmo, né, o padrão, nada muda, porque eu não estou carregando nada na minha máquina, mas sim na estação que está na emissora, né? Então, essa é uma particularidade desse tipo de produção que eu trago aqui para vocês. Uma segunda opção de produção remota, baseada também em arquivos, seria termos o storage na nuvem e as estações de edição remotas em qualquer lugar do mundo, onde teríamos os editores colaborando sobre o mesmo projeto, seja eles aí na parte de animação, mixer de áudio, parte de correção de cor, enfim, todo mundo colaborando sobre o mesmo projeto. Um dos desafios, né, aqui é interpretar o storage como se fosse interno, porque a LucidLink, que é essa solução que eu trago, ela cria um drive na sua máquina, né, um drive L2 pontos. Com isso, ela simplifica todo o bucket do cloud provider para você. Então, você não tem que ter know-how sobre criar instâncias, né, no seu cloud provider, nada disso. É uma forma que ela traz de simplificar a operação para você, né? E com esse tipo de solução você consegue ter a colaboração de diferentes locais e com compartilhamento de projeto. Eles utilizam uma tecnologia própria, né, para segmentar os arquivos em pequenos objetos, e com isso você ganha uma agilidade absurda no processo de upload e download das mídias, né, que não necessariamente precisa ser mídia, pode ser um arquivo qualquer, e ele também vai fragmentar esse arquivo em pequenos objetos, né? Ele trata o arquivo como objeto. E aí permitindo que você, no caso de mídia, você consiga fazer um playback instantâneo na mídia também. É uma solução muito interessante, super ágil, vendida como subscrição, um valor super baixo, e vale a pena vocês conhecerem. O desafio aqui, como toda e qualquer produção remota, continua sendo a conectividade, né? Segue sendo, nesse modelo de produção também, um desafio. E aqui, como envolve um cloud provider, um outro desafio é o data grass, né, que é comum em todo serviço de cloud, que é a taxação que te cobram quando você tira o conteúdo da nuvem, quando você traz esse conteúdo da nuvem de volta para você. E o interessante aqui é que a LucidLink ela oferece planos de subscrição onde a grass já está incluído na mensalidade, então você não se preocupa para um plano específico que ela oferece, nem com a contratação do cloud provider e muito menos com a taxação de egress. E como eu disse, é um modelo também SaaS, né, e pode ser um desafio aí para alguns clientes nesse sentido também. Uma terceira opção que eu trago aqui, e é a última, que é uma produção remota baseada em arquivos também,
onde a gente teria tudo na nuvem. Então, eu teria o storage na nuvem, as estações de edição na nuvem, tudo rodando no meu provedor de cloud. Tá? Então, eu trago aqui um exemplo do sistema da EditShare, que a gente também representa, com seu sistema de BAN, né, o EFS e o Flow, rodando aí na AWS, instâncias da AWS, além das estações de edição, também baseadas em cloud, né, rodando também. E aí, uma particularidade da EditShare é que ela é agnóstica a qualquer editor, ela tem os seus próprios editores também, né, em baixa, para fazer uma edição mais simples, mas ela é aberta também a editores aí, Adobe, Media Composer, DaVinci, são diversas opções de mercado. E toda a minha interface do meu sistema de PAN, assim como a interface das minhas estações, elas são transportadas via PC over IP, também com Terabit, para que eu possa acessar isso remotamente. Então, nesse tipo de solução, há necessidade de um acelerador de arquivos, né, porque diferente do primeiro modelo que eu apresentei, aqui se faz necessário o upload e o download das mídias. Né? Então, para essa solução da EditShare, utilizamos aí o Data Expedition para fazer essa aceleração de transferência, enquanto para outras soluções, como o sistema da Avid, a gente utiliza o File Catalyst. Né? E outra solução que eu não destaquei aqui, mas acho válido mencionar, porque ela oferece um fluxo operacional integrado também com a LucidLink, que é o slide anterior que eu mostrei, é a solução de nuvem chamada Mimir, que é uma solução de MAN nativa em cloud. E no caso deles, ao invés de termos esses aceleradores de transferência, a gente poderia ter um ingest de alta resolução pela LucidLink e deixar apenas a baixa resolução armazenada na nuvem, onde estaria rodando o MAN da Mimir, né, que oferece serviços de inteligência artificial, embarcado, serviços de transcrição, e de lá você poderia também já fazer a publicação direta do cloud para as mídias sociais. Bom, para fechar minha apresentação, eu trago aqui, de modo geral, algumas vantagens e desafios de se produzir remotamente. A redução de custos, sem dúvida alguma, é uma das grandes vantagens, porque se economiza com logística, recursos humanos e técnicos. O próprio tempo de preparação para o evento é bem menor, né, quando se fala em produção remota. A produção remota permite você produzir de qualquer lugar, com múltiplos usuários, em localidades diferentes. Ela traz mais competitividade, porque acaba ampliando o seu território de atuação para a oferta do seu serviço, né? Você ganha com disponibilidade dos entrevistados, como foi até o caso aí da TV Amazonas, né? O governador estava na casa dele durante o debate, no segundo turno das eleições, e a agenda dos governadores, enfim, era algo absurdo aí durante esse período eleitoral. Você também consegue produzir mais eventos em um único dia, né? E se a gente comparar isso com uma produção utilizando uma unidade móvel, né? A gente sabe, você tem que pegar seu carro, viajar com a sua unidade móvel por 3 horas para preparar todos os equipamentos para produzir um evento de 1 hora, depois voltar por mais 3 horas, já foi um dia inteiro, né? Uma produção remota você consegue cobrir talvez 3 eventos no mesmo dia. E para sistemas que rodam em cloud, você ganha muita escalabilidade. Você pode ter um sistema pequeno para começar a sua operação e expandir os recursos sob demanda. Né? Do lado dos desafios, acho que já mencionei muitos durante a minha apresentação, mas aproveitando o gancho de cloud, né, que eu já comentei, eu ressaltaria a questão do gerenciamento dos recursos na nuvem. Acho que o Edu vai comentar um pouco sobre isso, mas exige um certo nível de conhecimento da equipe, né? Que pode ser ok para quem tem um staff de TI, né, preparado, mas pode ser um dificultador para um profissional mais antigo aí do broadcast. Então é importante vocês encontrarem, né, o workflow de produção remota adequada para o seu negócio, mas para isso vocês podem contar aí com o nosso time da Cisgroup, a gente vai estar à disposição, e deixo aqui meus contatos e vou ficar aqui à disposição para o debate também. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Vamos agora, então, ouvir o lado das emissoras, o lado do cliente. O Eduardo Lopes vai continuar esse painel, e eu quero lembrar vocês que a gente tem o nosso chat aí. Por favor, mande as perguntas, que assim que a gente terminar essa segunda apresentação, a gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo, bem relaxado aqui, para ver se a gente levanta mais informações sobre esse tema. Eduardo, por favor, amigo.
Queria agradecer a todos pelo convite, né? O Henrique, a própria Sete, para apresentar esse case que foi feito, o próprio pessoal da CIS, que acreditou nas nossas loucuras, desde a época da NAB. E eu vou falar mais do case em si, do que foi feito e como a Rede Amazônica está vendo esse caminho de produção remota como um facilitador para atingir nossos objetivos, né? Quando a gente começou a ter essa corrida eleitoral, pintou a oportunidade de a gente tentar fazer uma entrevista com os presidenciáveis primeiro, utilizando, só que para o AmazonSat, né? Então, os presidenciáveis naquelas corridas que estavam no primeiro turno e depois até para o segundo turno, ficou um pouco complicado a gente imaginar essa pessoa se deslocando ou a nossa equipe se deslocando até onde eles estão para poder fazer uma entrevista para um canal regional. E o canal nosso regional que queria discutir as políticas que esses candidatos teriam para a nossa região. E quando esse desafio chegou do jornalismo para a gente, falou, olha, vamos fazer tudo remoto. Como assim remoto? Tudo remoto. O rapaz na casa dele, a gente operando cada um na sua casa ou aqui na emissora, mas com o Wellington lá em Brasília fazendo a entrevista, e a gente acabou utilizando o producer com a TVU, então a TVU embarcou na ideia. Acabou que, por causa de agenda, a gente acabou não conseguindo fazer a entrevista com os presidenciáveis, logo a gente colocou para os governadores eleitos, né? E foi uma experiência bem interessante, que o governador, né, a gente faz todo um setup antes, então o governador entrou no producer e conversando com a gente na parte de produção, então a gente usou toda a camada de produção dos equipamentos que a TVU tem para oferecer, né? Então, desde o producer para o Pariline, e depois a gente usou até o channel mais para frente. Então, a gente usou toda essa camada pronta, não simplesmente com serviço na nuvem, não tive que cadastrar nada, configurar nada, essa era a vantagem. E o teste foi meio que assim, vamos colocar as pessoas sem muito treinamento e ensaio, porque se isso foi feito para a nuvem, tem que ser simples, né? E o nosso primeiro teste foi com o governador eleito no estado de Roraima, sabe? E o governador sentou na sala e falou assim, mas como? A gente vai falar aqui? Eu falei, aqui mesmo. Aqui na minha casa. Eu falei, na sua casa. Pô, tô adorando essa entrevista, né? Então ele já começou se divertindo, porque ele ia ficar na casa dele e não teria que sair de noite, que era 8 horas da noite o programa, sair de noite para poder ir numa emissora ou em algum lugar para poder fazer essa produção. Então ele estava em Roraima, o Wellington em Brasília, a repórter de Roraima também entrando e o pessoal operando aqui de Manaus. O operador, o coordenador do Pariline, que é a ferramenta que a gente usou para coordenar essas entradas ao vivo, foi uma pessoa, outra pessoa fazendo toda a parte de cortes, né, e subidas, e isso acabou criando um ambiente muito favorável. O programa foi de 1h30. Esse programa de 1h30 deu um estalo e falou, gente, se a gente ficou 1h30, sendo que 1 hora antes gravando a produção, ensaiando e falando com os assessores do governador, preparando a casa dele, o pessoal do Wellington, mais Roraima, a gente ficou 2h30 no ar, eu falei, vamos fazer o AmazonSat rodar aí 4 horas, 4h30 na nuvem, em pleno período eleitoral, né? Então, já que é para correr risco, né, Henrique? A gente corre risco, né? Já está no meio do período eleitoral, a gente começou a operar o AmazonSat em nuvem. Então, a gente subiu o channel, desceu no receptor da TVU, né, no decoder da TVU, e isso foi para o ar, né? Então, a gente fez toda a playlist no channel. Eu acabei operando o canal, não fui o melhor operador que já passou pelo AmazonSat, acho que eu fui pior, até pior que os estagiários. Mas a gente fez toda a playlist, né, conseguiu colocar todos os comerciais, e no meio disso tudo a gente também fez uma produção remota, né? Então, a gente fez uma entrevista com o Dudu, e falando sobre esporte, ele tem um podcast no AmazonSat, e a gente acabou produzindo esse podcast sem ele ter que ir para o local do podcast, né? Então, cada um na sua casa, cada um com seu computador e sua câmera, e ele fez o programa dele de 3 blocos. Então, eu com um canal na nuvem, com a produção na nuvem, cada um na sua residência, e operando realmente um canal 24/7 dentro do ambiente 100% em cloud. Ficamos 4 horas, porque logo depois ia entrar o horário político mesmo, né, o blocão que tá do governo do estado, a gente acabou, e do presidenciável, a gente acabou voltando para o master local, né?
E foi um ótimo teste, não? Então, qual foi a grande vantagem de tudo isso, né? Não colocamos um cabo, não teve que comprar um equipamento, não teve que chamar nenhum fabricante para fazer esse teste nem nada, foi simplesmente receber um decoder, a saída SDI desse decoder, colocaram no sistema de transmissão e ir para o ar. Então, isso vem numa mudança cultural, Henrique e Adolfo, e o pessoal todo aí, que a gente está tentando fazer na rede amazônica, né? Então, a rede amazônica, a gente está tentando, tem que cobrir a região toda, não só o Amazonas, como Rondônia, Acre, Roraima. O Henrique já trabalhou conosco, sabe o tamanho do desafio. E como trazer essa notícia, né? A gente fala muito do hiperlocalismo, o que vai acontecer com a TV, se a TV aberta vai morrer, não vai morrer, se ela tem relevância ou não tem relevância, mas a gente acredita que se o conteúdo for super local e for interessante, não interessa em qual tela que você vai estar, as pessoas vão te procurar, né? Porque elas querem assistir aquilo. Então, a gente acaba testando algumas ferramentas, a gente está há uns 3 anos vindo testando algumas ferramentas e adotamos algumas, né? Então, se puder compartilhar minha tela, vou mostrar um pouco dessas telas que a gente está... Uma das ferramentas que a gente está colocando é essa WeVideo. Essa ferramenta WeVideo, eu estou no meu browser, né? Então, vocês estão vendo o meu web browser. Essa WeVideo é uma ferramenta de edição em nuvem. Não é a Blackbird, com todas aquelas ferramentas que ele tem, mas é uma ferramenta simples, que você consegue subir marca d'água, você consegue pegar os clipes que estão nela e jogar para baixo dos clipes, você faz a sua edição normal, faz transições, você pode escolher a transição e jogar uma transição no ambiente deles e ver como é que ficou sua transição de uma forma bem rápida, que você entrega isso na mão do repórter, né? Então, a gente imagina, eu quero estar aqui em 156 municípios, em todos eles eu quero pelo menos ter um repórter. Então, para ter um repórter aqui lá produzindo, eu teria que ter um editor ou muitos editores na capital recebendo essa notícia e fazendo a edição. E isso eu acho que não é uma coisa viável financeiramente para ser feita, mas a gente tem esse sonho de ter um repórter em cada município. E a ideia é que esse conteúdo venha pronto para a gente, ou quase pronto, para ir ao ar. Então, esse WeVideo, ele consegue também fazer uma edição no celular. Então, ele tem uma ferramenta de celular, bem simplesinha, onde você também consegue fazer toda uma alertante e tudo mais. E você pode escolher background, você pode escolher subir as suas transições, subir as suas imagens, e uma ferramenta que ela não é tão cara. Se você começa a pensar em nuvem, e o Alberto tocou no assunto, né? Colocar uma nuvem na AWS, você tem uma equipe, aquilo vira meio que um 0800 se você não souber trabalhar bem, e se alguém deixar alguma máquina ligada por muito tempo, aquilo ali está habilitando você, né? Então, se você não tem uma equipe com conhecimento grande em cloud e nesses provedores, AWS, Google, o que seja, o risco que você tem é muito alto, né? De você, de repente, virar um 0800 e chegar uma conta no final do mês. E há relatos, tá? Relatos dentro da Globo de que no começo há alguns equívocos, né? Então, se você pegar uma ferramenta como essa, o preço dele business, que a maioria dos profissionais acaba usando para 3 licenças, são $36 por mês, né? $37. Pago anualmente, né? Para 3 pessoas, depois você vai adicionando as pessoas nesse sistema. Então, você poderia ter aí 100 repórteres no mês, por mês, produzindo e editando com o seu celular, né? E você chegando na emissora, meio que tudo pronto, com o seu template que você acabou produzindo, e esse template acaba facilitando para os editores fazer só uma finalização antes de ir ao ar. Às vezes tem que fazer um ajuste de tempo, alguma coisa que o repórter ali na ponta não está sabendo, porque você teve um ajuste na grade. Então, são ferramentas que já existem no mercado e que o que a gente tem que fazer é perder o medo, né? Que eu acho que é uma parte do medo. Uma outra ferramenta que a gente está utilizando muito é o Solve, né? O Solve Reporter, ele é uma ferramenta muito parecida com o TVU Anywhere e o do LiveU ali, o Smart, mas ele faz algumas coisas a mais, né? Então, você também consegue criar, editar, é simples, e fazer transmissão ao vivo. E o que é mais legal é que ele tem um TP embutido, né? Então, os repórteres gostam bastante, porque você consegue ter um TP nele, né? Então, pelo próprio teleprompter, você pode subir ou botar os bullets, ou colocar um TP e você ir trabalhando esse TP para o repórter não se perder na rua. Isso dá uma facilidade muito grande para o repórter, para ele não perder o texto que ele está ali. Às vezes ele pode se perder por algum motivo no ao vivo, e esse TP ajuda. Então, ele consegue também fazer uma transmissão ao vivo direto para a emissora. Então, você consegue pegar
pegar a transmissão e fazer uma transmissão ao vivo, você recebendo na emissora e colocando no ar, como esses outros provedores que tem, né? Teve o que é o Producer, então teve o Anywhere e o LU Smart, é o que a gente mais está acostumado a utilizar. E o case mesmo foi no Producer, né? Então, o Producer, aqui eu acho que não estou conseguindo abrir ele mais, acabou meu tempo aqui, mas a gente fez os programas todos com esse Producer. E o que é legal é que você tem dentro do Producer, eu vou tentar startar, mas acho que não vai startar, não. Você tem dentro do Producer, você tem as telas que estão entrando, né, que você está trabalhando com os feeds de entrada, que pode ser os feeds tanto da TVU ou qualquer outro feed, tá? Eles aceitam outros tipos de feed, não precisa usar os feeds do LU Smart, da TV Anywhere, ele funciona melhor com aquilo, mas não é fechado nisso. Então, você mandar um RTMP, ele vai abrir, então eles aceitam outros tipos de feed, e pelo Pariline, o Pariline entra nele, e o mais legal é que na hora que você acabou a sua produção, ele pode gravar a sua produção com todas as feeds de entrada, né? Então, eu tenho aqui a produção que a gente gravou. Se você abrir, você tem o PGM gravado, as telas divididas, já que você setou, também estão gravadas, todas as entradas, que até a entrada 9 é o seu playlist, né, as que você acabou enviando os seus VTs, e as entradas de todos os participantes individual. Então, se depois você quiser capturar isso, fazer uma outra edição, você está com tudo isso na sua mão, com o tempo casado. Então, eu fico imaginando numa produção fora, você tem que colocar os equipamentos para gravar cada feed, né? Então, cada feed seu de entrada teria que ter um divisor, esse divisor teria que ir para o gravador, teria que ir para o switcher, então você já começa a ter uma camada, e aqui foi só apertar um botão, eu quero que grave todas as feeds. E aí ele começa a gravar para você, e você pode entrar aqui no PGM e simplesmente fazer o download do arquivo e está na sua máquina, né? Então eu fiz aqui um download, deixa eu ver se é esse aqui, dos testes, só para a gente poder mostrar. Então, aqui foi a gente que estava fazendo os testes. Então, você vê a tela dividida, está o Wellington na casa dele, você tem aqui a repórter já na emissora, essa aqui foi em Macapá, e você, mais para frente, você vê a hora que o governador está entrando na casa dele. Então, você consegue brincar com essas telas divididas, e foi muito difícil fazer essa tela dividida. Clicar em input, novo, você seleciona o tamanho da tela, onde ela vai ficar, quem é a entrada que está nela. Então, assim, é uma facilidade muito grande. Nesse dia, quem fez o corte foi o rapaz que desceu para ser treinado. Eu fui ser treinado na ferramenta. Eu falei, não, senta aí que você vai usar a ferramenta, né? Então, você escolhe a tela de fundo. Então, é uma ferramenta muito simples e a gente conseguiu entrevistar uns governadores, né? Então, assim, pessoas que acabaram de se eleger no período de uma eleição, e você consegue uma agenda com ele, com um canal regional. Essa agenda dessas pessoas para canais... um afiliado Globo, um canal mais nacional, eles conseguem abrir, mas quando você fala de um canal regional, que você tem um público muito segmentado, é difícil ter agenda, e com essa ferramenta eu consegui quebrar essa ideia de agenda, né? Então, você tem todo aqui como fazendo os testes, então você pode colocar uma pessoa no ar, duas, então a gente acaba brincando, aqui é o VT, que foi rodando dele, né? Então, você tem um VT que você pode colocar na ferramenta, e esse aqui ele gravou o PGM. E eu posso simplesmente baixar de todas as câmeras, né? Então eu quero a tela dividida 1, que é o Quad 1, Quad 2, a entrada só do governador o tempo todo que ele estava comigo. Então, para você fazer uma pós-edição ou fazer um especial, alguma coisa, fica muito mais fácil para o editor, né? E se você, depois que você tem um nível de edição, né, a sua cultura da sua empresa já tá com edição em nuvem, e o pessoal já está mais acostumado a trabalhar com nuvem, porque quando a gente acabou utilizando o Channel, o operador do Master, né, o nosso operador do centro de exibição, ele ficou um pouco receoso, porque você tem um comando que você está entregando, como tudo estava em nuvem, você tem um corte para o ao vivo, você faz o corte, você vê no teu preview no computador, lá na nuvem, né? Aqui vai depois uns 4 segundos que está no ar, então ele ficou um pouco receoso com isso, eu acabei operando na época,
Mas uma vez que você quebrou essa cultura, você quer fazer mais edições, né? Eu quero fazer edição do programa, não quero fazer um corte seco, eu quero fazer algo mais que o e-vídeo acaba não entregando. A gente começou a utilizar, a experimentar a Blackbird, né? Então, a Blackbird também é uma ferramenta de edição 100% em nuvem, e que você tem vários cenários de gravação, né? Ela consegue fazer um live clipping, então você consegue, utilizando a ferramenta da TVU ou da LiveU, mandar um feed direto para ele, e ali você já está gravando e você já está cortando aquele feed e já preparando. Então, numa cobertura de eleições, você tem várias pessoas com TVU Anywhere te mandando informação para a nuvem, e você tem um editor, ou 2, ou 3, ou cada editor num canto, fazendo esses live clipping, cortando, já publicando nas redes sociais. Isso te dá uma facilidade e uma velocidade tão grande, que imagina você ter que trazer esses arquivos para dentro da emissora, né, fazer o ingest, aí abre a editora, aí o cara vai abrir o Adobe, ou vai abrir um Wave da vida para poder fazer a edição, aí depois você vai compilar isso, aí você vai pegar essa ferramenta e vai subir para a nuvem. Então, isso aqui te dá uma velocidade, que a ideia é você sair com aquela notícia na frente, né? Então, além de fazer esses live clipping, ele consegue fazer vários outros tipos de edição, então edições mais bem trabalhadas, que você não conseguiria com a iVideo, porém também ele te cobra o preço disso, é um pouco mais caro. Então, o que eu quis mostrar aqui é que, assim, a gente pode abrir agora um debate, eu acho que seria mais legal. Você tem ferramentas, você tem hoje tudo que pode te ajudar a fazer. Acho que pode tirar minha tela. Você pode... tem ferramentas aí que você não precisa conhecer de nuvem, você não precisa ter uma equipe que trabalha em nuvem para poder criar uma emissora da nuvem, né? Então, a gente teve uma movimentação que vamos para SDI, vamos para IP, vamos montar um data center. Eu acho que a discussão agora né, se você for montar uma emissora hoje do zero, você poderia ter essa emissora 100% em nuvem? Eu já te adianto dizer que sim. Não sei se é viável financeiramente você ter 100% em nuvem, mas você pode começar a sua emissora trabalhando 100% remoto. Você não precisa ter mais aquela equipe de engenharia gigantesca, o pessoal ali. Você vai ter que ter um transmissor, vai ter que ter equipe de RF normal, mas na teoria, você não precisava nem ter o estúdio, né? Você pode fazer um estúdio virtual na casa da pessoa, e você está exibindo ali a pessoa cortando da casa dele. Hoje já tem ferramenta possível para fazer isso. Lógico que eu ainda não fiz os cálculos financeiros para ver se isso vale a pena ou não. Mas se você vai começar hoje, eu poderia começar uma emissora, falar: Henrique, eu tenho um transmissor, eu tenho uma antena, eu tenho uma torre, e agora eu quero começar a transmitir amanhã. A gente vai dar risada do cara e falar: esquece. Aí, com isso aqui, você fala: tá bom, com isso começa amanhã. Custa tanto, mas você já começa amanhã, desde que você tem toda a camada de RF e você tem a internet no local. Então, isso te dá uma velocidade, né? Então, essa que é legal. Ok, Eduardo, obrigado. Deixa eu abrir aqui o nosso chatzinho. A gente já tem algumas perguntas, e eu vou começar aqui pela pergunta do Fernando Moura. O Fernando Moura fez uma pergunta interessante. No painel anterior se falou de segurança e de redes. Como se faz produção segura com produção remota utilizando nuvem pública ou internet pública? Então, vai lá, Alberto. É que eu falei de vários tipos de produção aqui, mas se a gente pegar, por exemplo, a produção de arquivos como o Lucidlink, né? Ela interpreta de uma forma única ali o arquivo, né? E ela divide esse arquivo segmenta ele em micro-objetos. Então, ninguém consegue ter a interpretação daqueles dados durante o processo, né, de envio dessa mídia para a nuvem, o acesso dela e tudo mais. Então, é uma maneira de criptografia que ela tem para a segurança nesse sentido. Quando a gente fala de transportar o seu desktop, seja com o seu storage na nuvem, ou sua estação de edição na nuvem, ou na emissora para sua casa, enfim, a tecnologia PCI over IP, né, ela pega pixel por pixel, né, do seu desktop e transporta aquilo. Então, você não está transportando dados, você não está transportando mídia, você está transportando apenas a informação da tela, né, da sua interface,
sua ferramenta. Então, também é uma maneira de criptografia que eles utilizam para a proteção de dados. E quando a gente fala já de produção live, né, produção de eventos, onde a gente transporta, né, os sinais da câmera de um ponto para outro, seja para emissora ou seja para nuvem, enfim, aí entra os protocolos de transmissão, com as suas próprias processos de segurança em criptografia, né? Enfim, aí são as particularidades dos SRT da vida ou dos protocolos proprietários de cada fabricante. Quer complementar, Edu? Então, eu acho que assim, a experiência que a gente teve, né? Eu não tive acesso aos servidores, né? Eu tive acesso à aplicação que estava me dando um servidor. Então, na hora que você está usando lá o channel, né, que você está com toda a sua playlist, lógico que você faz um upload do arquivo, o arquivo é checado, tem uma checagem de vírus e coisas maliciosas nesse arquivo, mas se for uma coisa que é desconhecida, esse arquivo, ele vai entrar e tem que ver qual é a segurança que o pessoal da TVU tem dentro da Amazon, né? E você pode, quando você está configurando, você colocar vários tipos de segurança. Como eles estão usando uma ferramenta 100% desenvolvida para a nuvem, aquilo me cria uma instância totalmente independente do restante, né? Então, se crashar a minha instância, vai crashar o meu problema e não vai crashar o problema deles, é fechar e abrir o segundo. Porque aquela instância morre e eu vou abrir uma segunda instância, vai dar um black, com certeza, mas com certeza o disaster recovery é muito mais rápido, né? E você implementando uma autenticação em 2 fatores, a pessoa vai ter que receber um SMS no celular dela, então você começa a evitar alguns problemas. Eu acredito que uma produção em nuvem, e uma emissora 100% em nuvem, é mais segura do que uma emissora 100% on-premise, né, na sua própria empresa, porque você tem os agentes que podem danificar o seu servidor, eles não têm acesso ao servidor, né? Então, as máquinas não têm acesso a esse servidor, e você não tem um rapaz que vai pegar um phishing, vai fazer um download, vai entrar na sua máquina e aquele ransomware vai ficar procurando uma abertura para poder chegar no seu servidor ou no seu antivírus. Então, isso ele acaba não fazendo lá na nuvem. Então, por incrível que pareça, eu acredito que o ambiente nuvem ele é mais seguro quando você está usando isso como serviço, é diferente de você ter sua estrutura na nuvem e você está gerenciando. Mas quando você está usando ela como serviço, eu acredito que seja mais seguro do que você ter tudo na sua emissora sem on-premise mesmo. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Nós temos agora 2 perguntas que estão com a mesma preocupação, tá? A Luana Bravo colocou aqui: a produção remota já se consagrou, ganhou espaço nas operações diárias das emissoras. Podemos afirmar que a produção remota ajudou a reduzir a necessidade de profissionais da emissora? Vemos superproduções que antes necessitavam dezenas de profissionais e que hoje cerca de 5 profissionais são suficientes, no caso de Olimpíada e Copa do Mundo, por exemplo. Quais os principais skills que os profissionais de hoje precisam ter para não se sentir ameaçados diante dessa realidade? E tem uma outra pergunta aqui da Karine Terto, lá da televisão Verdes Mares, do Ceará, e está parabenizando a Rede Amazônica pela ousadia e gostaria de perguntar quais os desafios para o treinamento da equipe técnica, onde focar? A primeira coisa é não existir mais engenharia e TI, mas vamos na primeira pergunta, né? Que aí o Alberto vai me corrigindo aí, tá, Alberto? Então, você reduzir pessoas na emissora, eu não vejo isso. Vai acabar algumas profissões, eu acho que isso sim vai sumir durante um tempo, mas você sempre precisa de um bom editor, você sempre precisa de uma pegada do cinegrafista. Então, uma coisa é o news, né? Então, o hard news, aquele corte seco, aquela matéria rápida, eu acredito que o celular consegue substituir muito bem e dar muito mais dinamismo do que você mandar uma equipe inteira, né? Então, você pode pensar em repórteres de bairro, você pode pensar em repórter que não precisa pisar na emissora, né? Então, você está com uma cidade que nem Manaus, que o trânsito é um pouco caótico, a pessoa perde um tempo vindo para a emissora, né? Na madrugada, imagina, você está com produção em nuvem, e você vai ter que trazer todo o seu canal está todo em nuvem, mas daí tem o pessoal que entra às 6, sai à meia-noite, tem o pessoal que entra à meia-noite, sai às 6 da manhã.
e você corre o risco de você ter um assalto ou alguma coisa, essa pessoa poderia estar assumindo o plantão da casa dela, por que não? Né? Principalmente da meia-noite às 6, que é uma programação mais limpa, mais livre, né? Então, muito mais simples, menos quente. E você poderia estar fazendo isso. Então, eu não acredito que vai diminuir, eu acho que vai mudar. Então, a gente precisa ter conteúdo como TV aberta. E para você ter conteúdo, você precisa ter gente criando conteúdo. E eu acho que ninguém vai substituir um bom editor, né? Que tem aquela pegada, que tem aquele áudio, que consegue colocar envolver a pessoa na edição. Porque o hard news é a notícia por ela, mas na hora que você quer fazer uma produção de um programa que a gente tem, que era Sabores pela Amazon Sat, agora você tem também da Júlia, que é um programa que você acaba viajando muito pela região, você precisa ter uma pegada diferente, né? Você precisa de uma visão diferente, e aí você vai começar a trocar esse profissional que era puxador de cabo, que era uma função um pouco mais simples, e se substitui ele por um áudio imersivo. Então, tem outras coisas que estão entrando na televisão que a gente vai ter que começar a tratar, né? Você vai ter áudio imersivo, Atmos, MPEG-H. Como é que você vai capturar esse áudio imersivo na floresta? Como é que você vai trazer essa imersão para dentro? Como é que você vai pensar no seu conteúdo como game? Então, como você deixou de fazer algumas tarefas que eram demoradas e com aqueles profissionais, você começa a substituir esses profissionais com outros skills, né? Então, eu acho que é isso que acaba acontecendo. Vou complementar, Edu, aí depois a gente vai para a resposta da Karine da TV Verdes Mares. Eu acho que, primeiro que a produção remota está aí, é uma tecnologia fantástica, veio para ajudar, realmente não tem volta, ela veio para ficar, mas não necessariamente ela estará presente em todo tipo de evento, né? Você tem que avaliar ali eu trouxe aqui vários desafios durante a minha apresentação que existem. A gente sabe que por exemplo, nem todos os estádios de futebol do Brasil têm uma infraestrutura adequada, né? Então a conectividade é um ponto crítico. Então você tem que avaliar qual é o grau de importância daquele meu evento para eu colocar ele em um certo nível de risco, porque querendo ou não, dentro de uma SNG, de uma unidade móvel, ou dentro da sua emissora, você tem um controle, né, que depende só de você. Quando você sai com uma produção remota, você tem outros fatores externos, né? Esse é um ponto. A questão de diminuição, né, de reduzir, né, a necessidade de pessoas, quando a gente, de fato, vai fazer uma produção remota, esse número de pessoas é reduzido na ponta, né, no evento, né? Lá no local do evento, efetivamente, a gente não precisa ter mais todo aquele recurso humano e técnico, né? Reduz drasticamente. Esse é um dos grandes fatores que traz o benefício da produção remota, né? A redução de custos, logística, recursos humanos e técnicos no local do evento, porque você não vai precisar cortar o seu sinal lá, você vai simplesmente transportar ele, seja para a nuvem ou para a sua emissora, para aí sim você cortar esse sinal, né? Então, na ponta, de fato, você tem um recurso reduzido, mas da emissora, como o Edu bem comentou, você sempre vai ter que ter os talentos para editar, para colaborar, para cortar, para a parte de grafismo, enfim. E eu acho que a produção remota, aí olhando mais do lado da edição como um todo, ela tende a ter mais colaboração de fora para dentro, seja dos repórteres, seja de editores espalhados em qualquer local do mundo. Então, você tem... aumenta o número de pessoas profissionais contribuindo em sinais chegando para você, de informações para você trabalhar, né, com essa informação para ser produzido e transmitido. Acho que é isso. E acho que agora a pergunta da Karine foi sobre o treinamento, né, da equipe. Bom, como o Edu comentou, assim, só aproveitando o gancho, se você pegar uma solução da LucidLink e da TVU, eles fazem uma simplificação do Cloud Provider. Você não tem que se preocupar em criar instâncias na AWS ou no GCP. É tudo muito simples. A ativação é tudo muito rápida. Não só a parte operacional, como o Edu comentou, mas eles simplificam toda essa preocupação que você teria de contratar, de configurar lá as instâncias da AWS. Você não tem que se preocupar com nada disso. Já vem tudo embarcado na solução. Mas existem, sim, outras soluções de mercado que você tem que fazer a contratação, que você tem que fazer a criação, você tem que tomar conta disso. E então depende um pouco ali do nível de treinamento necessário para cada tipo de solução.
Quer complementar, Edu? Mas, de fato, a gente está caminhando para o mundo de TI. Como ele comentou, não existe mais broadcast TI, e agora é uma coisa só. A primeira coisa do movimento que foi feito é você não ter engenharia e TI, tudo virou tecnologia, né? Então, você não tem como ficar sem o pessoal de broadcast ainda. Eu acho que não vai ter, você não vai ficar sem, você é uma empresa de broadcast, você é uma empresa de transmissão, e você tem que ter aqueles engenheiros que estão ali. Só que muitas ferramentas já estão indo para TI. Então, hoje a rede amazônica com o projeto Centralcast, a gente roda hoje 26 canais, 100% virtualizado, né, que a gente estava conversando até um pouquinho antes, 100% em ambiente Cisco, rodando em cima de Windows, né? Então, aquele primeiro painel que o Fábio, que é o nosso gerente de TI, estava tratando sobre ransomware, invasão, isso é uma preocupação que a gente tem, porque vai derrubar. Então, o treinamento, o que a gente faz? O pessoal da engenharia é treinado pelo pessoal de TI, o pessoal de TI é treinado pelo pessoal da engenharia. Então, você não precisa nem gastar muito com treinamento, né? Você começa a juntar as duas equipes e faz um treinamento interno. Esse é o primeiro caminho de você estar com as duas equipes juntas e entendendo. Então, vai ter um atendimento de TI, vai sempre um técnico de broadcast e vai um cara de TI. Vai ter um atendimento de broadcast, vai sempre alguém da TI, e eles vão, isso naturalmente, eles vão se conversando, isso vai acontecendo, e é o que está acontecendo na rede amazônica, né? Um outro ponto é treinamento na Amazon, independente se você está usando ou não, você tem que ter treinamento em Amazon Cloud, né? Então, isso é incentivar a certificação dos seus profissionais de TI a poder montar um ambiente, entender, porque é bom até para você ter confiança nas ferramentas. Eu acredito que a gente vai usar muito SaaS, serviço mesmo, e não você montar, porque você não tem tanta demanda, né? Então, se uma TVU, ela contrata um pacote que você nunca vai ter acesso, né? Uma Globo, ela contrata um pacote na Google e na Amazon que uma rede amazônica não vai contratar, então ela paga os valores. Às vezes, na hora que você for comparar o valor que você vai pagar para uma Amazon e o valor que você paga para a TVU com o serviço completo, às vezes a TVU é mais barata, né? Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas é interessante que a sua equipe conheça e você sempre incentivar a certificação. Certificação Cisco, certificações dentro da Amazon, isso é uma coisa que a gente tem que buscar com os profissionais, que eles busquem esse tipo de certificação e que a gente conheça essas tecnologias todas. Tá? Mas é isso, acho que é treinamento, é mudar para TI, acho que a engenharia vai para TI. Então, o MPEG-H nosso roda num encoder que roda no equipamento da Dell, ele recebe um stream por IP, não é mais um cabinho SDI, um cabo está recebendo direto ali no IP, e dali já sai direto para o transmissor, né? Então, para o MUX, né? Desculpa. Mas aí você já não está mais usando tecnologia broadcast, como ela é falada, e sim uma tecnologia de redes e você conhecer multicast. Então, são coisas que a gente nunca vinha falar, né? Multicast em IP, dentro de um ambiente Cisco, trafegando 1.5 GB numa porta de 100 GB, então você começa a mudar um pouco, né? Um cabinho que você tem, que antes trafegava um sinal, agora está trafegando 64. E se você tirar aquela fibra, você pode derrubar a emissora inteira. Então, muda um pouco o conceito das coisas. Ô, Eduardo, já que você falou um pouquinho de custo, eu queria saber, vocês que estão fazendo essa operação em nuvem, os custos dessa operação é compatível com as emissoras regionais, né? Aqui no 7 Norte a gente está falando muito mais para emissoras locais e regionais. O custo disso hoje já é compatível com o faturamento dessas emissoras? O custo da nuvem ainda não é barato, né? O custo das ferramentas pontuais, sim, acho que vale a pena, mas se você for levar em consideração, vamos pegar aqui um caso do Alberto, não vou falar valores, mas a gente pegar um caso do Alberto com a TVU e a rede amazônica como um todo. Se eu tiver que crescer mais uma estação na rede amazônica, eu vou ter que comprar um novo servidor, né? Então, a gente fez o projeto para 16, estamos com 26. Então, se eu colocar mais um, né, a gordura toda de crescimento já foi consumida ali. Então, se eu colocar mais um, eu vou ter que comprar um servidor. Eu não vou comprar um servidor pequeno, vou ter que comprar um servidor grande, vou ter que comprar provavelmente mais um switcher. E na hora que você soma esse papel, isso aí tu coloca isso no papel e cria um serviço, esse serviço vai empatar com o investimento em 3 anos e meio.
né? Então, eu teria que tirar um dinheiro do caixa agora e eu poderia estar pagando esse como serviço por 3 anos e meio para equiparar o valor que está ali hoje no caixa, né? Isso no nosso caso. Tirando o tempo, né, de você ter que comprar, importar esse equipamento, montar o equipamento e pagar o seguro do equipamento, né? Então, isso eu não coloquei no cálculo, eu coloquei o cálculo simples. Eu vou gastar X mil dólares para comprar os equipamentos, eu vou gastar X mil dólares para pagar isso mensal. Então, dá 3 anos e meio a 4 anos para poder empatar, né? Isso se nada acontecer com o seu hardware, e também o pessoal da TVU não subiu o preço mensal, mas como é em dólar, eles também não sobem. Então, se você pegar no ambiente normal, essa é a taxa de conversão. Então, assim, eu não montaria hoje uma emissora 100% em nuvem, mas também não montaria a emissora do jeito que está montado hoje. Porque se você for pegar e pensar, vamos pegar um cabo SDI, cada conectorzinho daquele SDI, ele custa $3,8, salvo engano, né? Se ele for isso dos mais ou menos. Se ele for um Canary, ele é um pouquinho mais caro. E você tem que ter cabo para caramba, né? Esses cabos não param de subir o preço. Então, daqui a pouco que você gastou de cabo, você comprava um switcher, né? E fora a calha. Então, todo esse processo que você tem dentro de uma emissora para montar, acho que é mais fácil você alugar teu prédio, arrumar uma salinha, botar seu transmissor em cima de um prédio, de uma sala comercial e fazer sua emissora lá. É muito mais rápido que construir uma emissora do zero. Lógico, a gente já está com tudo montado, né, gente? Então, assim, a emissora já está no ar. Então, essa transição para a nuvem, ela tem que ser lenta, porque senão você perde dinheiro. Mas que eu acredito que em um curto espaço de tempo a gente vai ter muito serviço em nuvem, começando primeiro com o seu backup, né? A gente falou de segurança, e se o seu backup estiver em nuvem, né? Então, o pessoal invadiu a sua emissora, você sobe uma playlist lá com o pessoal da TVU, faz um download, já chegou no transmissor, tá resolvido o teu problema, né? Então, você já tem a sua playlist 100% em nuvem, até você recuperar, o seu usuário da ponta não entendeu, nem percebeu. E isso está em nuvem, chora um precinho lá com o pessoal do Alberto e você paga menos e deixa lá em stand-by. Então, quando acontecer, você usa ele. E isso pode ser um disaster recovery interessante, né? Hoje, o nosso disaster recovery ele está feito em SDI com os equipamentos antigos que a gente tinha, porque a gente não ia vender isso a preço de banana no mercado. Apesar que banana está cara, né? Mas a gente não ia vender isso a qualquer preço. Então, a gente acabou reutilizando os equipamentos como um disaster recovery em SDI, mas o próximo disaster recovery será em nuvem. Então, se alguém invadir a nossa emissora, por qualquer motivo que seja, e sequestrar os dados, a gente ativa lá um channel maker, ativa um TVU Channel da vida, qualquer outro serviço, e você tem um feed de descida e está resolvido o teu problema, você está no ar, né? E aí, a pergunta que me fazem muito é, Eduardo, em Manaus a internet é horrorosa, né? Que vocês não viram a internet em Macapá, mas em Manaus ela está horrorosa, Macapá é pior ainda. Mas quando você começa a pensar em nuvem, aí você pensa assim, por que eu estou descendo em Manaus, né, para subir no satélite? Eu não posso descer isso em São Paulo? Se o satélite que eu escolhi, eu posso subir na Califórnia, e ele tem feed aqui no Brasil, ou não, então você começa a pensar um pouco diferente, né? Apesar da legislação, a gente não está tratando de legislação, estou tratando só de tecnologia, mas eu poderia estar descendo em São Paulo, que deve ter uma conexão do head-end de uma Intelsat ou de uma Embratel. Eles podem ter uma conexão direta com o servidor da Amazon aqui no Brasil, 5, 6 abordagens de fibra, e ele lá sobe o sinal de satélite para mim. Então, não precisaria ter descendo em Manaus, né? E meu operador, se der problema, o operador pode estar em Miami, operando meu sistema em nuvem. Então, a gente começa a pensar descentralizado, né? A gente pensa em nuvem, mas continua pensando no seu prédio. A gente acaba pensando em nuvem meio descentralizado. Então, sabe, Manaus está caro, né? E a equipe, eu vou ver, aqui tem um industrial onde faz o salário dos técnicos ser mais alto. Mas a sede da empresa hoje está em Manaus. Eu poderia simplesmente a sede estar em Porto Velho. Não faz sentido quando você vai para a nuvem, né? Esse pensamento de sites. Edu, outra coisa também, quando a gente pensa numa emissora tradicional, a gente pensa sempre em construir a infraestrutura no pior dos casos, né? Mas com a nuvem, não, você tem a escalabilidade, você pode crescer sobre a demanda de uma maneira muito rápida, não tem importação de equipamento, 3 meses, 6 meses para chegar, ativar. Em questão de minutos, eu preciso de mais storage, de mais usuários, preciso de mais canal, de playout. Cara, é rápido, em questão de minutos, né? Você cresce a sua operação, e aí sabe que a operação de muitos não é linear, né?
Você tem um reality show de 2 meses no meio do ano, cara, 2 meses de produção absurda, depois entra um outro período mais tranquilo. O cuidado que tem que tomar é que a fatura também vem igualzinho, né? Ela vem super rápida. Esse é o cuidado Mas que a ela gente não tem vem, que dar. ela não vem linear. Mas ela não vem linear. Ela não vem linear, mas ela vem rapidinho. Ela Segundo, vem, ela já ela vai. vem. Gente, olha, está muito boa a nossa conversa, né? Mas, infelizmente, a gente tem tempo, né? A gente precisa cumprir aqui o tempo e a gente já estourou o nosso tempo em 2 minutos. Eu queria avisar para o pessoal que deixou perguntas, que as perguntas serão entregues para os nossos palestrantes e serão respondidas, né? E gostaria de agradecer muito o Alberto Santana, do CIS Group, e o Eduardo Lopes, da Rede Amazônica, pela participação de vocês. E vamos para o próximo painel, que é muito interessante também. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado.